Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 aos Coríntios, por gentileza, revista e corrigida fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queria fazer a leitura do versículo 8, 1 aos Coríntios, capítulo 14. Quero me utilizar apenas de um versículo aqui para estarmos meditando um pouco. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, mesmo assentado aí, mas com toda a atenção e toda a reverência à palavra do Senhor, assim diz o versículo de número 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Pai, nós estamos no teu altar, diante da tua igreja, algo que custou sangue, algo que foi feito, papai querido, por um preço pago, por um sacrifício de cruz. E nós estamos aqui, Senhor, fruto do trabalho das tuas mãos. Nós estamos aqui por reconhecer o teu senhorio sobre as nossas vidas. E queremos sim, ó Pai, nos preparar para a batalha, para a peleja, ouvir a tua voz, ouvir a tua trombeta soar e nos posicionar conforme a tua instrução, conforme a tua convocação, entender, ó Pai querido, quais são, ó Deus, ó Pai, as armas que temos que nos utilizar desse tempo para estarmos preparados e não apenas enfrentarmos as adversidades, mas estarmos, ó Pai querido, cientes que o Senhor nos chamou para vencermos. Em Ti somos mais do que vencedores. Então, Pai, que a tua voz se faça ouvir nessa noite e que nós possamos, ó Pai, em meio a essa batalha, em meio a essa guerra, em meio a todo esse cenário, nós possamos sim nos levantar ouvindo a trombeta soar e nos preparar para estarmos, ó Pai, vencendo cada uma das adversidades. Fica conosco, nos ajuda, ministra as nossas vidas, abençoe aqueles que estão nas suas casas agora, aqueles que de alguma forma não puderam estar aqui, alcança cada família, alcança cada lar, alcança essa cidade, alcança esse estado, alcança essa nação, faz uma grande obra. É o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. E se você crê, diga amém. Amados, eu queria aqui dentro desse contexto em que Paulo vai falar um pouco sobre línguas estranhas, vai falar um pouco que há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma sequer é sem um significado. Tudo que você ouve tem um significado, tem algo que está por detrás, tem algo que está de alguma forma sendo ministrado. Por exemplo, no Éden tinha duas vozes. Tinha a voz de Deus, mas veio uma outra voz. E essa outra voz que bagunçou tudo o Éden. Enquanto tinha uma voz no Éden, era paraíso. Quando uma segunda voz, uma trombeta diferente começou a ecoar no Éden, aquilo que era um paraíso se transformou em algo tenebroso. O Adão começa a se esconder, um irmão mata o outro irmão, porque uma segunda voz foi ouvida. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem um significado. Mas Deus tem uma voz para falar contigo, tem uma trombeta para soar aqui sobre a tua e sobre a minha vida nessa noite. Ouça essa trombeta soar. Essa trombeta está soando, está aqui para te posicionar para uma batalha. Mas essa trombeta não está aqui para te posicionar para uma batalha, para te entristecer. Você vai entender nessa noite que o propósito de Deus é te avisar, te posicionar, te alistar. Mas Ele tem já um destino profético para a sua igreja. Vos conduzir em triunfo, te dar vitória. Eu queria aqui, querido, quando Deus então dá instrução sobre trombetas, sobre confeccionar trombetas e suas utilizações. Eu não quero aqui esmiuçar, porque essa não é a mensagem. Mas eu quero te levar ao entendimento do que o Senhor quer nos colocar dentro aqui para nós como igreja, entendermos essa trombeta que tem soado nesse altar e vai continuar soando nessa noite no nome poderoso de Jesus. Você está comigo até aqui?
Abra sua Bíblia, por gentileza, aí em Números. Capítulo de número 10. Bendito para todo sempre seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 10. Eu queria fazer a leitura para te colocar dentro desse contexto. Capítulo 10 de Números. Quero fazer a leitura a partir do versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação, diga comigo, para a convocação. Primeira coisa, irmão, atente a essa trombeta que vai soar aqui nessa noite. A primeira coisa é para uma convocação, você está sendo convocado. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinando as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo-as, tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Agora, preste uma atenção um pouco maior nesses 2 versículos finais, que diz assim a palavra: e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Querido, aqui esse versículo 9 para te colocar dentro. Deus então, ele dá essa direção de que quando há um alerta, um perigo iminente, algo que está se levantando até hoje, quando algo está, você pega por exemplo, quando agora há pouco tempo, tivemos problemas com as barragens, mas antes da barragem ter aquele colapso, você vê que tem uma trombeta, uma buzina que soa. Isso é usado até de forma física para tantas companhias, para tantas situações, uma trombeta soa avisando de um perigo iminente. E Deus dá essa direção também, que uma trombeta soa, para o povo então entender que há uma guerra, para o povo então se congregar e estar se preparando para enfrentá-la. Mas eu quero aqui num outro contexto, num segundo contexto, não apenas de um de convocação, de alerta, de perigo, mas num segundo contexto, diz assim no versículo 10, semelhantemente, no dia da vossa alegria, querido, dia de guerra, diga comigo, dia de guerra, batalha, inimigo, dia de alegria, dia de batalha, dia de vitória, dia de angústia, dia de perseguição, dia de alegria. E aqui está dizendo no versículo 10, semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa eu passar algo para vocês agora, que pela manhã houve uma testificação muito forte. Nós começamos a falar um pouco sobre isso domingo passado. Não é algo muito novo que nós vamos falar aqui, mas é algo que mais do que nunca nós precisamos entender isso, irmão, do perigo de não entendermos esse propósito de trombeta, de um trabalhar de Deus, daquilo que Ele está nos falando, nos preparando, nos posicionando. Olha, Ele tem tocado a trombeta e Ele está dizendo assim, olha, quando a trombeta soa, quando a trombeta está tocando, porventura você não vai se preparar para a guerra. Porque o propósito de Deus, querido, quando Ele toca a trombeta, é que você esteja preparado para enfrentar e você ter alegria daqui a pouco para você tocar outra trombeta e dizer, eu venci e o nome do Senhor foi glorificado. Então olha comigo aqui, eu quero caminhar um pouco dentro desse prisma. Eu não quero sair desse contexto, desse prisma, desse pequeno alicerce, eu quero caminhar nessa direção. Abra sua Bíblia comigo e coloca para mim, por gentileza, Apocalipse capítulo 1.
Versículo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Se você gosta de Bíblia, você vai gostar do culto. Versículo 10 do primeiro capítulo do Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, a qual ele entregou ao seu servo, o apóstolo João, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Olha comigo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, diga comigo, e ouvi, de trás de mim, uma grande voz, como de trombeta. E essa grande voz, como de trombeta, irmãos, ela está ali soando, ela está ali ecoando aos ouvidos de João. Está dando ali 3 diretrizes para ele. Está dando a ele uma diretriz, eu já preguei sobre isso aqui, eu não quero me ater muito a isso. Que ele está dizendo para o apóstolo João estar enviando para todas as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. E se fica tranquilo que vai ter para a igreja a plenitude de vida aqui nessa noite, no nome de Jesus. Mas aqui em todas as igrejas, ele está soando a sua voz como de trombeta e está dando uma direção às 7 igrejas. Ele está mostrando algo para as 7 igrejas. E ele está dizendo através de João assim: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas devem acontecer. 3 contextos. Porque nem sempre aquilo que você está vendo é, e nem sempre aquilo que é hoje é aquilo que Deus quer fazer depois. Nem sempre aquilo que você está passando hoje, você entende o que é. Talvez é apenas um trampolim, apenas um cenário, um alicerce que Deus está te levando a entender, através de uma trombeta que Ele vai te posicionar corretamente no que é, e depois vai te levar, te conduzir para aquilo que você não sabia que era, mas vai acontecer depois. Mas olha comigo aqui, queridos. Eu estou aqui dizendo para você que a primeira voz, a primeira trombeta soa para alertar sobre a guerra. A primeira trombeta soa para estar congregando, para estar ajuntando, para estar dando então uma saída dos arraiais. Olha, eu convoquei o exército, eu dei a direção para o exército. Agora esse exército vai sair do arraial e vai enfrentar e vencer as adversidades. Mas aqui Deus dá uma palavra, soa uma trombeta para 7 igrejas e cada uma tinha uma direção. Olha, ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz o Senhor, tá, uma trombeta. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz o Senhor, eu tenho visto e tem acontecido isso, tenho porém contra ti, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você está comigo? E ele vai colocando, querido, a sua trombeta para ser ouvida em todas as igrejas, e não vai ser diferente aqui. Agora vai comigo no capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, a primeira voz, lembra? A primeira vez alertou, a primeira voz posicionou, a primeira voz mostrou que precisava ser corrigido, a primeira voz apontou qual era de fato as armas que precisavam ser usadas para a guerra, a primeira voz deu toda a direção, a segunda voz vem para que você e eu tenhamos alegria. Você possa ver o fruto da decisão, do alinhamento, do posicionamento que você teve. Agora vem o resultado do teu posicionamento, porque você ouviu a trombeta. Porque a trombeta soou e você levou a sério, você se preparou para a guerra. Você levou a sério a trombeta soando e você se preparou para a guerra. E aí você foi para a guerra com todas as armas, com toda a armadura. Você se revestiu de toda a armadura de Deus e você venceu toda a adversidade. Olha o que acontece no 4. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, que mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sabe o que ele viu aqui, querido? Aqui agora ele já não está vendo luta. Aqui agora você vai ver o contexto, que ele não está vendo adversidade. Aqui agora ele não está vendo guerra, ele está vendo trono, ele está vendo glória, ele está vendo louvor, adoração, ele está diante do trono de Deus. Sabe o que Deus tem para você depois da guerra? Trono.
Sabe o que Deus tem para você depois de toda angústia, de toda aflição, de toda perseguição, de todo embate, de toda e qualquer tipo de situação que você possa enfrentar? Se você ouvir a trombeta soar, se a trombeta soar e você levar a sério e se preparar para a batalha, Ele vai dizer: sobe aqui agora, que você vai ver o resultado do teu posicionamento. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para mim. Deus tem vitória para nós. E a trombeta que eu quero ouvir, tocar na tua vida, é uma trombeta de alegria. É uma trombeta de júbilo, de comemoração, de você dizendo: valeu a pena. Senhor, eu subi sim, com essa situação, ela não me declinou. Eu subi, eu cresci, eu realmente estou mais firme na fé. Eu sou mais crente hoje, porque eu ouvi a trombeta, eu me posicionei e o Senhor me deu vitória. Posso continuar pregando nessa direção? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Josué capítulo 6, versículo 20. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas muralhas vão cair na sua vida hoje no nome de Jesus. Josué capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas ou as trombetas. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, o sonido da trombeta, gritou o povo com grande grita. Diga assim comigo: e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Sabe, querido, não tem muralha, não tem barreira, não tem bloqueio, não tem adversidade, não tem gigante, não tem nada e nem ninguém que é capaz de deter o agir de Deus. A única coisa que eu preciso atentar aqui, e preciso mais do que nunca atentar para essa trombeta que vai continuar soando nesse lugar, é que essa não é a primeira trombeta que soou, é a segunda. Essa é a da conquista, essa é a da alegria, essa é a do triunfo, essa é de ver a muralha cair, essa é de ver o inimigo sucumbir, essa é de cantar o hino da vitória. Essa é a trombeta final, é a segunda trombeta. Mas a primeira trombeta, o anjo chegou para ele, e a primeira trombeta soou dando toda a direção da guerra. Josué, você vai pegar o povo que está com você, você vai instruir o povo acerca do que deve ser feito. Eu tenho colocado essa cidade na tua mão. Eu tenho dado toda a conquista, toda a direção. Quero, através de você, conduzir esse povo a uma grande vitória. E no primeiro dia você vai fazer assim, levar o povo junto contigo a fazer o mesmo. No segundo dia tem uma direção, querido, a trombeta soou dizendo: no segundo dia vocês vão fazer assim, assim, assim. No terceiro dia, assim, assim, assim. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia vai ser um pouco diferente. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Querido, Deus é um Deus de detalhes. E Deus não precisa de grito para derrubar a muralha, irmão. Deus só precisa que você esteja atento à trombeta e se prepare e faça da forma que Ele está te pedindo para fazer. O que Deus conta é com a tua obediência. Deus pode derrubar a muralha de qualquer jeito, mas Deus prefere derrubar a muralha quando você escuta a trombeta e coloca em prática o que Ele está dizendo, e você vê o resultado da sua obediência, do seu posicionamento. E aqui estava um povo, irmão, que não tinha como entrar em algo, que era uma muralha, era um bloqueio, não sei o que está impedindo o teu acesso, a tua vitória, a tua conquista, o teu progresso. Talvez você está querendo aí uma porta nova de emprego, talvez tenha algo bloqueando a tua prosperidade, o teu futuro, o teu casamento. Eu não sei o que é, irmão, eu sei de uma coisa: a trombeta soa, você ouve a voz, a muralha cai, você pega, conquista, você toma posse. É isso que aconteceu aqui. Não tem muralha que fica na tua frente, porque o Senhor primeiro te dá uma trombeta de posicionamento, de você se preparar para a batalha, e depois Ele faz essa trombeta soar como aqui, para você ter alegria e ver o resultado. Eu acho que você já cansou. Posso continuar pregando ou você já está cansado? Deus tem vitória para você nessa noite. Deus tem vitória para nós nessa noite. Comigo aí em Juízes, capítulo de número 7.
Juízes 7:17. Quero ser objetivo, que eu tenho um foco. Bendito seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 7. Para ganhar tempo, vamos para o 17. Querido, deixa eu só te colocar dentro da história. A Bíblia começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor permitiu que eles passassem por uma dominação. Você foi criado para dominar e não ser dominado, para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado. Mas o povo não ouviu uma trombeta que Deus havia falado com eles, quando subiu com eles do Egito e disse: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E Deus fala: contudo vocês não ouviram a minha trombeta, vocês não deram ouvidos à minha voz. E é por isso que vocês estão passando por tudo isso. E esse povo começa então ali, sabe, ter as suas colheitas ali confiscadas. Eles plantavam, mas não colhiam. Eles tinham que esconder o fruto do seu plantio, do seu trabalho ali, para pôr a salvo dos midianitas. E eles começaram então a fazer as covas, as fortificações. Estavam ali, querido, a ponto de Gideão estar malhando o trigo no lagar. Você conhece a história. Mas dentro de todo esse contexto, uma trombeta soa para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor é comigo, o que é feito de todos os seus sinais que os nossos pais nos contaram? Agora o Senhor nos abandonou. Não, querido, Ele continua contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E dentro desse contexto, Deus começa a fazer com que a sua trombeta chegue aos ouvidos desse homem chamado Gideão. E conforme esse homem vai ouvindo, esse homem um tanto quanto ali medroso, um tanto quanto ali receoso, um tanto quanto ali não acreditando, mas Deus foi trabalhando, como tem trabalhado comigo e com você. Deus é um Deus que trabalha. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus tem trabalhado conosco, irmão, porque Ele quer nos conduzir em triunfo, porque há uma última trombeta que está perto de soar. E essa é uma trombeta muito mais importante, nós vamos falar dela também aqui nessa noite. Mas a trombeta soou no coração, nos ouvidos desse homem. Ele se posicionou, ainda que um pouco com medo, ainda ali: me dá um sinal, me dá 2 sinais, seca aqui, molha ali, molha aqui, seca ali. Mas querido, quando ele entendeu a trombeta, ele começou a se posicionar aqui no 17. Diz assim: e disse-lhes, ele preparou ali os homens que estavam com ele. Você conhece a história. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu, todos os que comigo estiverem, a buzina, a trombeta, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se posto as guardas, e tocaram as buzinas, e tocaram as trombetas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, diga comigo, tocando, pois, os 300, as trombetas, as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita. Está vendo como que é fácil de ler, Tainá? Até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Queridos, deixa eu passar algo para vocês aqui. Aqui está mais uma alegria, mais uma vitória, mais uma conquista. Ei, não é diferente o que Deus tem para você. Acho que desse lado aqui está mais animado. Não é diferente o que Deus tem para você. Não tem nada e nem ninguém capaz de deter o trabalhar de Deus. 3 amém. Ei, não tem nada e nem ninguém capaz de deter o trabalhar de Deus.
Ei, não tem nada e ninguém capaz de deter o trabalhar de Deus. Queridos, deixa eu passar algo para vocês. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado, e esse 300 não é literal. Porque quando o problema se instaurou, o Gideão conseguiu 32 mil. Ele alistou 32 mil. Só que se ele vai para a batalha com 32 mil, ele é derrotado. Deus tem vitória para esse lugar. Porque 32 mil, cada um fazendo de um jeito, é muito inferior a 300 fazendo uma coisa só. Porque esses 32 mil, um podia trocar buzina, o outro fazer outra coisa, outro entender que era de outra maneira, outro entender, querido, mas quando eles estavam ali, Deus falou, olha, vai fazer um teste com eles agora. Você vai colocar esse povo à prova, essa congregação tem que passar por algumas provas. Leva eles para o ribeiro. Primeiro, querido, não tenha medo da guerra, porque a primeira convocação aqui, os medrosos já foram ficando para trás. Querido, você não nasceu para recuar. Ainda um pouco coxinho de tempo que há de vir virá, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, querido, em frente. Davi enfrentou o gigante caiu. Você é um matador de gigante. Mas vai com a arma correta, que ela te dá no ribeiro das águas. Mas aqui o Gideão está ali, ele precisa da arma correta, ele precisa da trombeta, e a trombeta soa, fala, olha, faz assim. E ele faz. E a hora que ele está ainda com uma quantidade ali, que ainda é grande, Deus falou, é muita gente que está com você, que não você vai achar que é a força do teu braço. Leva esse povo para fazer um teste lá no ribeiro, e observa a maneira que eles bebem a água. E será que aquele que ali no ribeiro abaixar para beber a água, e levar a mão, e trouxer a mão até a boca, separa esses 300, irmão. Porque imagina você aqui, não quero entrar nesses detalhes, não é essa a mensagem. Porque, querido, quando você está numa guerra, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao redor, você tem que ter sensibilidade, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Você tem que ser sensível, porque se você abaixa ali para beber água, o inimigo facilmente pode te acertar, porque você perdeu a visão. Agora, querido, numa batalha, você vai beber água, você vai ficar atento a tudo, você vai, e Deus vai te dar vitória. 300 entenderam um posicionamento. E Deus falou, é com esses 300 que você vai. E aqui não é literal, querido. Esses 300 pode ser 100, pode ser 200, pode ser 1000. Desde que eles tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo. E queiram todos fazer a mesma coisa que o líder está fazendo. E foi o que aconteceu aqui. Deus falou, olha, 300, tá legal, né? Mas eu quero que divide em 3 grupos de 100. Tá bom para você? Eu estava com 32 mil, agora eu tenho 3 grupos de 100. Só que esses 3 grupos de 100, irmão, podia estar um lá no Poço Bom, um lá nas Paineiras e um aqui. Eles iam fazer a mesma coisa. Eles tinham um só espírito, uma só direção. É isso que Deus está fazendo nesse lugar. É por isso que muitas vezes a gente vai passar por algumas situações aqui que a gente vai se entristecer por não entender, irmão, que alguns não vão conseguir acompanhar. E outras vozes vão tentar ecoar nesse jardim. Mas você vai entender o que Deus está fazendo nesse lugar e o que Deus vai fazer. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la. Eu tenho uma palavra de Deus para você, não que até agora não tenha sido. Deus me deu essa palavra, eu fiquei feliz com essa palavra. Eu vi alguma coisa que o pastor Marcos falou por essa manhã, sem eu conversar nada com ele. E você que ministra no altar, você vai ter que entender isso, irmão. Não me tenha por chato, ainda que eu seja um pouco. Mas você vai entender que de outra forma a gente não vai vencer. A gente pode até ter algumas vitórias, querido, mas Deus não quer apenas algumas vitórias. Deus quer que em todas as coisas você seja mais do que vencedor. Eu não quero você tendo algumas vitórias, alguns empates e algumas derrotas, não, amado. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas Deus tem, querido, uma trombeta que soa primeiro
para te instruir, para te congregar, para te alistar, e tem uma trombeta que soa depois para você comemorar a tua vitória. Abre comigo Neemias capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 4. Louvado seja Deus. Eu quero ser objetivo aqui. Vamos pegar do 6. Você conhece a história de Neemias? O que nós estamos fazendo não é muito diferente do que Neemias estava fazendo. Porque tudo que Deus olha, irmão, Deus não olha para mim, Deus não olha para você. Deus olha para o muro que está ao teu redor. Quando você vai para o Salmo 34, 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Esse anjo funciona como uma espécie de um muro ao teu redor. O inimigo pode vir, sabe? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha para que possa tragar. Quando tem brecha no muro, ele pode tocar. Mas há um anjo que tem que estar ao teu redor quando você teme, que ele te livra de todo o ataque. Então Deus olha, antes de olhar para mim e para você, olha para o muro que está ao teu redor ou não, se há brecha nele ou não. Eu fiquei triste com uma mensagem, com uma imagem aqui. Você vai apagar isso, cara, uma parede cheia de rachadura. Aqui é plenitude, não tem rachadura não, irmão. Pode tirar esse muro rachado daqui. Está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Vou falar de muro, o cara me manda um muro tudo rachado ali na igreja, rapaz, ali no painel. Sangue de Jesus. Porque você está muito sério. Querido, Deus olha primeiro para o muro. E aqui, os muros foram queimados a fogo. Eles foram ali, os ataques do adversário veio, querido. As pressões vieram, os ataques vieram. E o inimigo quer ter uma brecha para te tocar e para tocar nesse povo. Quando eles queimaram ali, sabe, os portões queimaram ali, eles tinham acesso. Quando o inimigo, quando tem uma cerca e tem um buraco, o que acontece? Assim é um muro, quando tem uma brecha. Assim é a porta quando está queimada. E Neemias se levanta, assim como a igreja tem se levantado, querido, para não dar lugar para o diabo. Quando o muro está intacto, o diabo não te toca, o diabo não me toca. É por isso que Deus soa a trombeta dele para a gente colocar o muro em ordem. E aqui o que está acontecendo é isso. Neemias está reedificando os muros. Que eu preciso ter proteção e segurança assim como você. Versículo 6 diz assim: assim edificávamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Diga assim: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. É o que vai acontecer nesse sábado lá no cenáculo. O povo inclinado a trabalhar, irmão. Aleluia. Olha aí. Está vendo? Só que o que acontece, irmão? Aqui, o ministério da dança está se inclinando a trabalhar. O ministério do louvor está se inclinando a trabalhar. O ministério, sabe, diaconal, eles estão aqui se inclinando a trabalhar. Querido, tantos outros ministérios aqui têm essa motivação de trabalhar, de servir, de adorar. As crianças estão sendo preparadas aqui para adorar. Você está comigo? Agora o grande perigo, é isso que o Senhor quer falar? Não, está falando e vai falar comigo e com você aqui, fique atento. Olha o que está dizendo aqui: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, Tainá, é tudo fácil, que também ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Sabe o que é isso, irmão? Está tudo fluindo bem. Aqui tem alegria, aqui tem prazer, aqui o povo está alegre, a adoração está fluindo bem. Mas, querido, sempre o inimigo está de alguma forma intentando um projeto para se infiltrar. Foi no Éden assim, uma segunda voz naquele jardim começou a ser ouvida. Você está comigo? Olha o que está acontecendo aqui. Vamos continuar. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos em guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Agora vamos caminhar um pouco. Vai no 19 e no 20, por gentileza. Quero ganhar tempo. Deixa eu ser bem objetivo, irmãos, que precisa para a ocasião. Mas eu te aconselho a ouvir
a ler e a estudar isso na sua casa. O povo está tudo animado, todo mundo trabalhando, todo mundo ali fazendo a obra, mas o adversário se levanta e uma trombeta tem que soar. E ela está soando aqui nessa noite. Escuta a trombeta. Olha o que acontece aqui. E disse eu aos nobres e aos magistrados, eu disse ao departamento infantil, eu disse ao departamento dos adolescentes, eu disse ao departamento da dança, eu disse ao departamento do salmista, do louvor, eu disse aos diáconos. Está comigo? Eu disse à liderança, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra. Diga assim comigo, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Versículo 20, no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, no lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Deixa eu passar para você aqui, o que o Espírito Santo falou comigo. Querido, o louvor pode estar fluindo de uma forma maravilhosa, e está. E o louvor está edificando o muro aqui. Só que o muro, querido, é grande e extensa é a obra. Diga assim comigo, grande e extensa é a obra. Agora imagina você, 3 pessoas aqui, por favor. 3 pessoas, rapidinho. Não é 30 não, é só 3. Sobe, fica um aqui nesse canto aqui. Fica, pode ser lá no cadeirante lá, irmão. Fica lá na parede lá. Diga assim comigo, grande e extensa é a obra. Querido, a obra em si só, em cada ministério, ela já é uma obra árdua. Eu vejo, querido, o labor, sabe? As pessoas ensaiam, as pessoas se dedicam. Ah, você vê as crianças aqui, parece que é assim, põe para cantar aí, canta. Não, irmão, tem muito ensaio, tem muita dedicação. Então, independente de qual é o nome de cada ministério aqui, eles estão fazendo, estão trabalhando com ânimo, com afinco, estão dando o seu melhor. Só que um grande perigo, que é isso que o Espírito Santo quer falar conosco, que ele está fazendo a obra lá, ele está edificando ali, sabe? Deixa no 20 lá, por favor. 19. E disse eu aos liderados, eu disse eu àqueles que estavam comigo, grande e extensa é a obra, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Sabe o que acontecia, irmão? Se ele está fazendo a obra aqui, mas a voz dele não está se comunicando ali, e a voz dele ali não está comunicando do lado de lá, sabe o que acontece? Eles não têm essa questão, porque o que aconteceu quando as muralhas caíram? Quando um gritou, todo gritou. Quando um rodeou, todo rodeou. Então, querido, os ministérios, se estiver longe um do outro, ou com alguma questão mal resolvida de comunicação, o inimigo entra no meio. Estão conseguindo entender? Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Querido, obrigado, obrigado. Deixa eu passar algo para vocês aqui. Como que aquele povo sabia a hora que era para rodear e a hora que era para gritar? Porque eles estavam juntos no mesmo propósito, irmão. A gente tem que tomar um certo cuidado. Sabe quando é que Pedro caiu? Quando ele começou a seguir Jesus de longe. Eu faço parte do ministério, irmão, mas se eu não estou seguindo de perto a escola dominical, se eu não estou seguindo de perto os cultos, eu perco a direção. Um líder que ministra, irmão, e não participa de tudo que a igreja produz, irmão, ele não vai gritar na hora de gritar e nem rodear na hora de rodear. Ah, pastor, eu sou líder, eu prego a palavra, só que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Você me desculpa, irmão, mas você vai ter dificuldade e eu também. Porque a gente vai estar longe um do outro, sabe? Você vai gritar e eu não vou ouvir, o outro vai gritar e o outro não vai ouvir, porque nós temos que nos unir. Nós temos que estar não apenas focados no que é o teu ministério específico, mas você tem que entender que nós somos um corpo. Eu estou fazendo tudo do meu ministério, mas eu não converso com a irmã do ministério tal. Eu estou bem aqui na igreja com meu marido, mas lá em casa a gente não conversa, eles estão longe um do outro, o inimigo vai entrar.
Pedro começou a seguir Jesus de longe, irmão. Eu estou fazendo a obra, mas eu estou longe da coinonia, eu estou longe. Essa semana eu tratei algumas coisas, inclusive com o Marcos, está lá, foi no meu escritório, tratei com outras pessoas, com o pastor Fernando, nós tínhamos alguma coisa para resolver. Sabe, querido, porque não pode faltar comunicação. Talvez você está ferido em alguma coisa. Talvez eu pisei no teu pé, você pisou no pé de alguém, alguém pisou no teu pé, e a gente está longe um do outro, mas está todo mundo fazendo a obra. É tudo que o inimigo precisa para ele infiltrar no meio e começar a colocar um contra o outro. Você estava mais alegre. Deuteronômio 25, 17. Sabe como que o inimigo age? Ele age assim. Eu vou partir para uma outra direção. O inimigo age assim. A trombeta está soando aqui de novo. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Deixa aí, volta no 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Sabe, querido, todos nós aqui estamos caminhando no ministério que Deus confiou nas nossas mãos. Você está caminhando, o outro ministério está caminhando, o outro ministério está caminhando, mas nós temos que ter essa questão, querido, de não estar longe, não estar distante, não estar alheio a tudo que Deus está fazendo e falando. Aqui o que acontece é o seguinte: o povo estava caminhando, o povo estava, marchando, o povo estava saindo do Egito, que tipifica o mundo, deixando as coisas do mundo. Isso é consertando os muros, isso é se edificando, saindo do Egito, indo para a terra prometida. Mas alguns começaram a ficar para trás, não vinha na escola dominical. Fica fraco, irmão. Aí vai pregar o que no altar depois? O que não está recebendo. Escapou. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Sabe o que é isso, irmão? É para estar lá na frente. É para estar derrubando a muralha aqui. E muitos estão ficando lá atrás. Está longe um dos outros. O Amaleque vai atacar lá. Ele não vai atacar aqui. Você está comigo? Meu Deus, precisava tirar uma foto agora. Eu não sei você, mas eu quero vitória. Querido, vai ter muitos dias que eu não vou poder estar aqui. Não estou dizendo que você tem que estar toda quarta, toda a escola do meu irmão, você não está nenhuma, irmão. Misericórdia. Não, mas pastor, é que eu tenho outros compromissos. Eu escolhi pegar assim, usar esse dia para fazer outra coisa. Irmão, você não vai conseguir caminhar junto. Ou você vai caminhar fraco. E você é um candidato sério para o Amaleque. Meu Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Olha, tem dois que quer a boa notícia. Sabe, queridos, vai acontecer? Não, já está acontecendo isso aqui, ó. Coloca aí para mim, por favor, Mateus 24. Pastor, mas eu vou viver do meu jeitão mesmo. Querido, eu quero ser mediano, eu quero ter lá algumas vitórias, apanhar um pouco. Querido, fica à vontade. Eu só estou querendo te levar para ter conquistas maiores. Quero ver você voando, soltando fogo pelas... eu quero viver de qualquer jeito. Querido, você tem livre-arbítrio. Você só não vai pregar, que a coisa vai ficar estreita. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, nós estamos dentro desses dias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Queridos, sejam deles. Esteja entre esses 300, esteja entre esses que rodeiam na hora que é para rodear, grita na hora que é para gritar, irmão, que você vai ver que nada vai parar na tua frente. Porque, querido, essa trombeta vai soar a qualquer momento. E nós temos que nos alinhar. Como está teu casamento? É sério, irmão, posso passar de bonzinho aqui, mas minha esposa está ali. Eu sei que é uma luta, que muitas vezes a gente tem que ter a linha aqui, a linha ali, ajusta aqui, porque nós somos diferentes. Mas, querido, saiba perdoar. Se você não está aliançado corretamente, casa. Coloque em ordem, irmão, vê como que está o teu muro. Essa trombeta está para soar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é tempo, querido, de ter alguma inimizade, sabe? Eu tenho um negocinho ali, sabe, pastor, eu estou machucado com aquilo, querido. Se aproxima, não esteja longe. Chega perto e fala, sabe aquele dia assim, forte? Que eu peguei o peixe maior do que você e você ficou bicudo? Você estava lá com aquele negócio lá de atirar e eu estava com a varinha, mas o peixe meu era maior. Você ficou chateado, irmão, eu te amo em Cristo. Engraçado, você vê, irmão, eu também pesco. Só que domingo na escola dominical eu estou aqui. Só que eu pesco e ele tira foto com meus peixes. E posta ainda, irmão, ainda posta. O que eu tenho que fazer? Me aproximar dele, eu não vou criar inimizade, eu tenho que estar perto. Porque vai que ele não me chama de novo. Então, pega os meus peixes, tira a foto aí, fica à vontade, irmão. Querido, parece brincadeira, mas não é. É um tempo agora de a gente ouvir a trombeta soar. O que está mal resolvido na tua e na minha vida? Eu tenho que colocar em ordem. Tem muitas coisas que eu não vou conseguir, irmão. Mas tem muitas coisas que nem nós ouvimos aqui de manhã. Para chegar aqui a tempo, na viagem, quantos quilômetros? De Guaraí aqui dá quantos quilômetros? Rodamos 1.600 quilômetros num dia. Mas eu estava aqui no domingo de manhã. Porque, querido, eu quero ouvir o que Deus está falando. Porque eu vou saber o que vai fazer quando a trombeta soar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Antes disso, abre a sua Bíblia aí, vai comigo aí. 1 Coríntios 15, 52. Eu quero orar com vocês. Sabe, querido, deixa essa palavra entrar no teu espírito. Num momento, diga assim comigo, num momento. Faz isso aí agora. Abre e fecha o teu olho. Dá tempo de preparar? Faz de novo. É isso que vai acontecer, irmão, está perto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você está longe do seu marido, se você está longe da sua esposa, esse é o momento. Pastor, eu estou com questões mal resolvidas, eu estou longe do meu pastor, eu estou longe do meu líder, eu estou longe. Eu estou na dança, mas tem alguém ali que eu já me afastei, estou longe. É tempo de se ajuntar, irmão, é tempo de perdoar, é tempo de se unir, é tempo de ser os 300. O que os 300 faz? Igualzinho o outro. O que é que aqueles que estão com Josué faz? Mesma coisa, rodeia quando é para rodear e grita quando é para gritar. E não tem muralha que fica na frente.
Querido, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Sabe o que marca essa última trombeta, irmão? O momento em que a igreja deixa a terra e se encontra nas regiões celestiais com o teu Senhor. Sabe o que marca esse momento? A vitória da igreja contra toda aflição, contra toda batalha, contra toda luta, contra toda angústia. Deus quer que essa última trombeta soe na tua vida e na minha vida, e eu esteja preparado, servindo Ele de todo o meu coração. Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto. Se o Senhor voltar amanhã, eu estou pronto. Se o Senhor voltar depois da manhã, eu estou pronto. Querido, Ele não vai avisar. Vai ser num abrir e fechar de olhos que a trombeta vai soar. E a igreja vai ser arrebatada da terra. Ouça. Nós precisamos mais do que nunca, irmão, estarmos pertos uns dos outros, consertando o que precisa ser consertado, alinhando. Qual é a visão, pastor? Qual é a direção? Eu estou junto, mas junto, querido, não é igual Pedro. Junto é junto mesmo. Eu estou junto, mas faz favor aqui, pastor. Faz favor aqui. Faz favor aqui, Carlos. Algumas situações aconteceram. Já errei muito, irmão. Não estou aqui passando de... Hora ou outra a gente erra, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Porque muitas vezes... Sabe o que acontece aqui, irmão? Esse é o tipo de unidade que a gente tem que ter. Porque se o inimigo, irmão, se alguém for usado para falar mal do pastor Marcos, na frente dele, ele sabe se defender. Se alguém for falar mal de mim, na minha frente, eu sei como me defender. Entregar para Deus, a justiça vem dele, irmão. Se alguém falar mal dele nas costas dele, então minha função é defender as costas dele. E dizer, querido, vamos acertar isso aí, vamos ajustar isso aí. Sabe, querido, não deixa ninguém falar do teu irmão nas costas. E se você não está, você está junto? Sabe? Não, eu tenho um pacto com ele, eu tenho uma aliança com ele, eu faço parte do mesmo corpo com ele. Então se você quer falar, vamos falar na frente dele, vamos lá. Aí nós vamos ter mais vitória, irmãos. A gente vai chorar, muitas vezes eu não vou entender, muitas vezes você não vai entender. Mas se a gente chegar no olho e falar, aquele dia, eu não sei, esse dia aconteceu algo aqui, que eu brinquei sobre uma situação aqui, que ele estava falando sobre os vestes. Eu falei, você espantou o homem. Saí daqui, eu encontrei ele ali no corredor, eu falei, cara, você sabe que eu estou brincando, né? Mas ele, ô pastor, eu falei, não, pai, fique em paz. Sabe o que é isso, irmão? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, nós temos um propósito só. Rodear junto, gritar junto. E junto ver a muralha cair. Ei, você está pensando que dentro da tua casa é diferente? Conserta o teu casamento. Conserta o teu casamento, te diz o Senhor. Pai, eu quero estar atento a essa trombeta. Essa trombeta tem soado, Senhor. E esse alinhamento, essa necessidade de conserto, de perdão, de restauração, de alinhamento, Senhor, em todas as áreas. Em relação a irmãos, Pai, eu preciso ter um relacionamento correto de forma vertical com os irmãos, para que eu possa ter um relacionamento horizontal. Preciso ter um relacionamento
horizontal com os irmãos para que eu possa ter um relacionamento vertical com os céus. Não dá para ter um relacionamento com os céus sem ter um relacionamento correto com os irmãos. Nos perdoa, Senhor, por estarmos muitas vezes afastados uns dos outros, longe uns dos outros, com pendências, com mágoas, com ressentimentos. Senhor, ajuda-nos nesse tempo. Alinha a tua igreja. Alinha a tua igreja. Nos mostra, Senhor Deus poderoso, que as muralhas podem ser uma a uma derrubadas. Não existe nada e nem ninguém que detenha a tua igreja, a não ser ela mesma. Não existe nada e nem ninguém que impede a tua igreja, a não ser ela mesma. Nos alinha, nos ajusta. Tem misericórdia, Senhor, e não permita que essa trombeta soe apenas por soar, mas que essa trombeta seja levada a séria, de restauração, de perdão. Casamentos, Senhor, sendo colocados em ordem. Pessoas, ó Pai, passando pelas águas do batismo. O Senhor alinhando os 300, o Senhor alinhando os 400, não importa. Mas todos, ó Pai querido, entendem o que o Senhor tem. E o que o Senhor levantou os 5 ministérios, ó Deus poderoso, para fazer. Eu não vou levar isso para mim. Efésios 4. Sabe, querido, os 5 ministérios só existe para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 4. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, querido. Unidade da fé é rodear junto e gritar junto. Eu creio igual meu líder, eu faço igual eu estou recebendo do altar. Unidade da fé é isso, irmão. E Deus está levantando os 5 ministérios para nos dar unidade de fé. Porque senão um chega aqui, prega de um jeito, outro chega, prega outra coisa, outro chega, prega outra coisa. Aí os membros falam, eu vou para onde agora? Não, querido, um só corpo, um só Senhor, um só cabeça. E nós estamos aqui, querido, para cumprir o propósito dele. No nome de Jesus. Pai, nos ajuda a chegar nessa unidade da fé. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nos abençoe, tem misericórdia de nós. E que isso possa arder no nosso coração, queimar, e não apenas venhamos ouvir com ouvidos, ó Pai querido, negligentes, mas que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, com todas as sortes de bênçãos. E se você crê, você glorifica o nome do Senhor, você adore o Senhor, exalte e engrandeça o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Não tem midianita que vai ficar na tua frente, irmão. Não tem nada. O Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai adestrar as suas mãos, e você vai cantar o hino da vitória. Vá em paz. Tem uma semana aí de meditação nessa direção. Tem vezes que é difícil, irmão. Tem vezes que é difícil. Teve situações que eu tive que... Eu vi que a coisa estava pegando, mas a gente chega lá e vai, ó, vamos conversar. Pastor, mas é difícil. É, irmão. É por isso que o inimigo não quer que você, muitas vezes, é difícil. Mas se não tiver conserto, continua tendo derrota, irmão. Continua pagando preço. E parece, pô, eu vou na igreja e nada acontece. Querido, não acontece. Sem um alinhamento que muitas vezes é duro, irmão. Vai fazer uma sessão de RPG para você colocar em ordem, colocar teu corpo reto. Vai pro RPG. Dói. Por quê? Porque o meu corpo está... Eu vou alinhar ele. Ai. Deus está alinhando o corpo, porque Ele vem te buscar. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.